E a Guerra Viltrumita começou. Chegamos ao 6º episódio desta 4ª temporada de Invencível. E como sempre, tivemos muitas coisas acontecendo. Destaque realmente para o desenvolvimento de uma relação pai e filho entre o Nolan e o Oliver. E será que o Conquista vai voltar? Pessoal, estamos perto do final dessa temporada de Invencível. E claro que é um pouco difícil de superar o episódio da semana passada, mas ainda assim, esse episódio foi muito bom. E desde já eu queria agradecer todo mundo que está acompanhando as análises do canal de todos os episódios de Invencível. O vídeo da semana passada deu bastante views e veio uma galera que começou a acompanhar por causa desse vídeo. Muito obrigado para todo mundo que decidiu acompanhar as nossas análises semanais e até por isso eu decidi fazer correndo esse vídeo para postar no dia que o episódio saiu. Valeu mesmo para todo mundo que está acompanhando. E vamos agora destrinchar esse episódio 6. Basicamente, esse episódio adapta as edições 73 e 74 do arco Guerra Viltrumita. Tivemos sim algumas mudanças bem importantes, especialmente na parte do Oliver com o Nolan. A tensão que o desenho construiu no último episódio entre os dois realmente foi para dar um peso maior aos diálogos que estão presentes nesse episódio, quando eles precisam cuidar do Mark. A redenção do Nolan pode não ser possível com a Debbie, mas com o Oliver, são outros 500. E esse episódio realmente ajudou a construir algo entre eles. Nos quadrinhos, Oliver e Nolan mal falam sobre Traxa e da Andressa. Na verdade, desde o início, não há uma inimizade entre eles. O Oliver apenas respeita o Nolan e quer saber mais desde o início. E a animação tem esse objetivo de deixar as coisas mais complexas, especialmente no que envolve a redenção do Nolan. E o que eu achei mais legal disso tudo é que toda essa treta entre eles começa por causa das palavras do Nolan para Debbie. A fala que ele teve sobre a Andressa no episódio anterior teve um impacto direto no Oliver, já que é revelado que o garoto estava assim na casa quando teve a discussão do ex-casal. E nada disso acontece nas HQs, por exemplo. É mais um momento pai e filho se divertindo lá. Enquanto que aqui é uma construção dessa relação pai e filho. O episódio começa com o discurso do Theodos, e que é algo que também não acontece nas HQs. Todo esse detalhe na sala da guerra é novidade também. Contudo, eu confesso que senti falta de algumas raças alienígenas no discurso, e que a gente pode ver depois mais pra frente nas HQs, que são bem mais numerosas. A outra diferença é no Treg. Temos todo um discurso do vilão e ele conversando com a caveirinha do Argyle. Acho que esse é outro acerto do episódio. Dá mais tempo de tela pro Treg. Mas ainda assim eu sinto que tem pouco de Treg nessa temporada. Na parte do Treg tá muito parecido com a HQ. E nesse ponto a HQ poderia melhorar, desenvolvendo mais o Treg nessa saga Viltrumita. Agora, o que o episódio acerta é mostrar mais da Guerra Viltrumita em si. Temos muito mais contexto do que está acontecendo dos dois lados. E talvez você ache que não tem guerra suficiente para essa temporada toda. É porque, de fato, nós vemos muito pouco da guerra em si. Só que eu também fico pensando como colocar mais cenas dessa guerra, principalmente da parte que o Mark não está envolvido. Porque se você quer mostrar mais dessa guerra, você tem que esticar mais a recuperação do Mark, porque eles ficam 2, 3 meses ali até ele se recuperar. E eu não sei se isso não seria muito chato, você ficar tanto tempo sem o protagonista aparecendo, sabe? Por isso que eu até prefiro a decisão do desenho. O desenho dá um pouco mais de contexto pra guerra, a gente vê uns Viltrumitas lutando aleatoriamente, mas sem entrar muito em detalhe nisso também, porque eu acho que seria um tanto quanto desnecessário. No caso, eu acho que é melhor do que no quadrinho, que tudo é meio que dito pelo Theodos num painel, uma conversa. E aqui a gente vê um pouco a guerra, mas também a gente não precisa ver tanto assim dessa guerra, porque os personagens envolvidos na guerra, eles não são tão importantes para a história quanto o Mark, o Nolan e o Oliver. Por isso que eu acho que é melhor desse jeito mesmo. E cortamos pro Nolan. Ele realiza um funeral e até cria uma tumba pro Conquista. O Oliver questiona se isso é realmente necessário. E é interessante como o Nolan faz questão de enterrar o Viltrumita, mesmo ele sendo o Conquista. Isso cria um paralelo de quando ele teve que simplesmente jogar o seu pai no espaço, por conta do vírus. Isso mostra como que o Nolan despreza todo o incidente com o vírus, e diz, sem precisar explanar tanto assim, que ele nunca mais quer repetir isso. Que de fato ele nunca gostou de jogar o seu pai, ou qualquer outro Viltrumita no espaço. Isso é algo que marca ele, e dá pra ver que é uma coisa que ele quer evitar.
Na HQ, o Oliver até diz que é para jogá-lo no espaço, deixando esse paralelo mais forte. E talvez esse seja o momento do episódio que eu lamento que eles tenham cortado da HQ. Porque se o Oliver fala que era só jogar o Conquista no espaço, talvez isso desse a oportunidade pro Nolan falar um pouco mais sobre esse negócio dele ter enterrado os familiares dele. Ou pelo menos para ele falar alguma coisa sobre isso. Não que esteja ruim no episódio, mas eu acho que é uma oportunidade perdida eles não falarem algo sobre isso. Nesse momento, não tem como eles tirarem o Mark do planeta por ser território Viltrumita. O Invencível vai ter que se recuperar aos poucos, o que vai levar meses. E tudo isso pro desespero do Oliver, que não tá muito afim de ficar no planeta com o seu pai. Enquanto isso, Allen e Zoe continuam se escondendo na nave. Houve uma alteração de como que eles são resgatados em relação à HQ. Na edição 73, ambos só esperam a cavalaria chegar porque o Allen tem um rastreador. E eu prefiro a versão da animação, porque eles não são assim tão passivos nesse ponto. Os dois precisam ficar sabendo que os Viltrumitas vão ir até Glacia Prime, e a partir daí elaboram um plano. E essa alteração permite até ter mais uma cena de ação. Eles lutam com Lucan e Crad. Na HQ é só o Space Racer aparecendo com sua moto muito maneira e um exército atrás dele. Pessoalmente, acho que na versão da animação é muito melhor, e até dá pra ver o poder destrutivo de sua arma. E aí, bem, tem aquele problema da qualidade da animação, que infelizmente quase todo episódio dessa temporada tá passando. A verdade é que, assim, ó, depois de 4 temporadas, tá muito na cara que o Invencível só vai investir um pouquinho mais de tempo e dinheiro para aquelas lutas realmente importantes. As lutas que não são tão importantes vai ter essa animação aí, né? Que é bem qualquer coisa, convenhamos, todo mundo sabe que é. Já o Nolan busca um alimento líquido pro Mark se recuperar. Ao mesmo tempo, ele precisa lidar com o Oliver, que não tá muito afim de conversar e nem de comer. Essa parada do Oliver de não querer comer esses alimentos alienígenas também tem nas HQs. Mas é uma piada resolvida quase que imediatamente. E no episódio demora aí algum tempinho até ele ceder e perceber que a comida é boa. E no dia seguinte, o Nolan vem com esse papo que eles precisam treinar. E pô, isso aqui me lembrou muito o Goku treinando com o Gohan lá na Saga do Cell. Ah, saudades da Saga Cell do Dragon Ball. E sim, os dois também treinam na HQ. Mas é uma parada assim, ó, de 2 painéis e deu. O episódio usa o treinamento como uma forma de mostrar as adversidades dos dois. É durante a luta que o Oliver finalmente admite que tá com raiva do seu pai, por conta de ter escutado a conversa do Nolan com a Deb. E essa é a parte que eu acho que a animação é bem melhor do que a sua contraparte da HQ. Claro que vai chegar um momento que o Nolan vai ter uma boa relação com o Oliver, mas do jeito que é feito na HQ, parece que eles não estão muito afim de tentar dar um pouco de complexidade a isso. Basicamente, o Nolan chega e o Oliver acha o máximo o pai dele tá ali, ignorando tudo que ele escutou em relação ao próprio Nolan dos outros. Durante praticamente toda a vida do Oliver, o Nolan estava afastado. Sabe, eu não acho muito crível que ele iria reagir desse jeito. Eu gosto muito mais dessa a diversidade entre os dois. E eles ainda brincam um pouco com a ingenuidade do Oliver, porque o Oliver usa o uniforme com o O no peito, né? Ainda com uma certa esperança que é o seu pai, que ele tem uma certa admiração pelo seu pai, nutrindo alguma esperança que ele vai ser legal com ele. Mas aí, quando o pai aparece na Terra e não quer nem conversar com ele, e ainda fala mal da mãe biológica dele, pô, isso daqui é muito mais motivo de você ficar bravo com seu pai, sabe? Quer dizer, a mãe biológica do Oliver é tão importante pra ele quanto a Deb. E é legal ver que as palavras do Nolan, numa tentativa de perdão com a Deb, acabam tendo consequências que ele não esperava enfrentar. Eu falei na semana passada como a possível redenção dele não pode ser feita apenas com palavras, e sim com ações. E é mais ou menos isso que a gente vê ao longo desse episódio. E claro que uma coisa é a Deb perdoar o Nolan. É muito mais fácil com o Oliver. E o desenho entende isso, mas também não faz como se fosse uma coisa super fácil de acontecer. É uma coisa que é construída aí ao longo dos meses ali naquele planeta. É como o Nolan disse, é mais difícil do que ele pensava que seria, porque de fato é. E no quadrinho não tem nada disso. Eles conversam sim sobre a Deb, sobre o Oliver crescer, mas é um diálogo que carece de um conflito entre ambos ali. É apenas eles conversando e se conhecendo melhor, tendo um momento pai e filho. Enquanto que aqui realmente tem um conflito entre os dois. E é lentamente dissolvido. Primeiro, o Oliver come, depois aceita falar sobre sua mãe, até que eventualmente se vê gostando desse tempo com seu pai. A própria luta com essa mãe alienígena serve para simbolizar um pouco a opinião do Oliver.
Porque aqui ó, eles estão lutando juntos. Mas o Oliver ainda protege essa mãe alienígena. Isso porque ele vê mais do que um alienígena inseto. Talvez isso lembre até a sua mãe. A sua mãe era uma alienígena diferente. E é só a partir daquela noite que o Oliver aceita conversar sobre a Andressa. E o momento real da virada do Oliver é quando a gente vê eles dois pescando. Porque esse é o momento mais pai e filho possível, né? Mas você realmente sente que foi algo construído ao longo do episódio. Esse, pra mim, é disparado o grande ponto positivo da adaptação desse episódio. Já o Allen e a Zoe finalmente retornam para Talescria. Novamente, o desenho dá um contexto adicional para tudo. Temos a cena que o Allen encontra sua esposa amada, o que não tem no quadrinho. O recrutamento do Battle Beast, por exemplo, é só um diálogo do Teidus. Aliás, falando no Viltrumita, ele é bem mais calmo nessa versão, não? A ausência do Mark Nolan é algo que não preocupa tanto ele como nas HQs. Pô, aqui na HQ o cara fica quase desesperado sem os seus Viltrumitas favoritos. Enquanto que no desenho, ele tá super de boas com essa informação. Ah, eles vão encontrar o seu caminho, diz ele. E é aqui que o desenho explora bem mais a guerra do que na HQ. Temos um clipe-montagem que mostra a situação da guerra em vários planetas. Pouco a pouco, a coalizão ganha territórios e novos aliados. Dá mais contexto pra guerra, a gente vê que não é uma parada fácil enfrentar o Viltrumitas, como não é pra ser. Tem ali aquele painel de guerra que a gente vê os territórios controlados por cada um. Eu gosto disso, mas eu entendo quem vai achar que é muito pouco, né? Já que o negócio todo se chama Guerra Viltrumita. E, de fato, da guerra em si, tirando as batalhas principais, a gente não vê muito acontecer. Mas eu realmente não sei o que dava pra fazer a mais sem esticar a plot do Mark. E eu acho que não era uma boa esticar a plot do Mark para mais de um episódio, sabe? Enquanto isso, Treg se irrita com a perda de territórios e decide realizar um ataque desesperado diretamente em Talescria. Todo esse papo dele com a caveirinha do Argal também acontece nas HQs. De volta aos protagonistas, o Oliver vem com esse papo de achar uma lagosta bonita. E essa conversa também tem nas HQs. Mas eu fico me questionando se eles deixaram esse diálogo também para mostrar que o Oliver está crescendo e logo logo pode querer ficar com alguém. No caso, a gente está achando que pode ser a Zoe. O Tech Jacket nas HQs tem uma ou outra cena que ele fica com uma pessoa alienígena na guerra, e talvez eles estejam querendo fazer um romance entre os dois. Vamos ver se eles vão realmente querer desenvolver esse casal Zoe e Oliver. Se tem algum momento que esse casal pode ser desenvolvido, seria realmente antes das lutas do episódio 7 ou no final do episódio 8. E se for para acontecer alguma coisa, eu acho que vai ser nessa temporada, sim, não numa próxima. Finalmente o Mark acorda. Ele visita o túmulo do Conquista. Detalhe que a piadinha de crescer a barba era originalmente do Tech Jacket e eles trocaram para o Oliver. De volta a Talescria, Teidus realiza todo um discurso sobre como a coalizão está vencendo a guerra. Contudo, assim como na edição, o discurso é interrompido pela invasão Viltrumita, que só acontece por causa do traidor. O Treg realmente trouxe os Viltrumitas mais poderosos, entre eles a Anissa e o Craig. E chegamos no grande clímax do episódio, que é bem maneiro, né? Convenhamos, é muito massa essa parte. A luta na HQ é bem mais rápida. Não tem nem como comparar. Eu gosto como vemos a Télia reagindo às mortes, mas não tendo tempo para processar isso, já que ela precisa comandar as defesas. E realmente eles não economizaram no gore aqui. Rapaz, quanto gore! Teidus luta contra Craig, Allen pega Lucan, e Zoe a Anissa. Infelizmente eles não têm muita chance contra tantos Viltrumitas. Mas o jogo vira quando o Invencível e os demais aparecem. Primeiro, os heróis cuidam da nave de batalha do Treg. E aqui temos basicamente uma recriação da HQ. A nave é destruída, e o Treg faz questão de pegar a caveira e decide recuar com os demais. Essa cena deles voando é exatamente igual ao quadrinho. No final, Mark e os demais trabalham juntos para impedir que o cruzador espacial caia na cidade. E em termos de adaptação, é exatamente isso que eu espero do desenho Invencível. Pande o que acontece na HQ, dá mais peso dramático para algumas coisas, afinal é uma batalha que está acontecendo, tem gente morrendo ali, cada um pode reagir de uma maneira, até por isso que a gente tem aquela cena da Télia,
mas ao mesmo tempo que você expande tudo isso, ainda é muito fiel. Pensando bem, não dá pra ser mais fiel do que isso. E eu não sei se eu iria gostar se eles mudassem essa parte do arco, sabe? Uma coisa é mudar a parte da Debbie, porque eu acho totalmente coerente com o que eles estão fazendo com a Debbie do desenho. Ali é bom mudar. Mas essa parte da luta, o coração da saga, eu não gostaria que eles mudassem, né? Então ainda bem que ficou bem fiel como no quadrinho. Depois da batalha, a coalizão finalmente descobre o traidor. E assim, ó, eu sempre achei meio idiota esse alien magrinho atirar no seu amigo. E não porque ele não merece, mas porque é meio que muita burrice. Como ele poderia provar que realmente foi o outro ao fazer isso? Mas também todo esse pensamento não importa porque o alienígena não morre com um tiro na cabeça. É mais uma daquelas mortes fakes que o Invencível faz. Mas se o alienígena realmente morresse com um tiro na cabeça, como que ele iria provar que é inocente, velho? Como? Ele poderia ter dado um tiro e ter acusado falsamente o outro. Mas enfim, eu tô divagando aqui uma coisa que realmente não importa. E tudo isso também acontece nos quadrinhos. Com a informação do traidor, Teidos elabora um novo plano que envolve atacar diretamente o planeta Viltron. E aqui termina esse episódio, que eu achei que realmente foi um episódio muito bom. O segundo melhor da temporada, porque realmente o anterior foi melhor. O único defeito que eu realmente vejo no episódio é a questão da qualidade da animação. Mas aí é a realidade do desenho do Invencível. Em termos de narrativa, pô, os riscos não poderiam estar mais elevados. Esse sempre foi um dos arcos que eu mais gostei de ler do Invencível. E que bom que tá sendo bem adaptado, que bom que tá legal, e que bom que a galera tá gostando. Pra mim, a temporada tá cumprindo tudo o que prometia. O que eu pensava que seria essa temporada, realmente tá acontecendo. Uma temporada bem boa. Agora, a cena pós-crédito envolve uma piada com Conquista. Mas será que isso significa que ele vai voltar? Não, gente, ele realmente morreu. Essa é a piada, tá? Mas isso não significa que no futuro a gente não tenha nada com algo do Conquista. Mas eu não vou entrar em detalhes porque isso seria um spoiler. Mas também nem é tão importante assim, não espere muita coisa disso, tá? E bem, agora restam 2 episódios. E se olharmos para as HQs, restam basicamente 4 edições dessa guerra. Acredito que eles vão fazer 2 edições para cada episódio. Eu também tô pensando o que eles vão adaptar no último episódio, porque a parte da luta mesmo aconteceria no episódio 7. E o 8 não teria luta, mas eles podem mudar isso e talvez até esticar a luta para ir até o episódio 8. De qualquer jeito, o próximo episódio do Invencível tem tudo para ser o melhor episódio do Invencível. E eu não tô falando só da temporada, eu tô falando do desenho. E ainda tem grandes plot twists para acontecer ao longo da temporada. Infelizmente, só faltam 2 episódios, mas é por esses momentos que aguardamos, né? Vai ser demais. Agora, a minha única crítica em relação a essa temporada, e talvez também até esse episódio, é o que eles estão fazendo com o Treg. Eu acho que tá faltando mais do Treg. Por enquanto, o desenho pincelou algumas coisas com ele, falando com a caveirinha, o que é legal. Algo que lembra até o Kylo Ren lá no Star Wars, né? Mas eu sinto que o desenho tem que falar mais dele, de como ele ganhou esse status, do quão poderoso ele é. Eu sei que ele é poderoso, mas eu acho que seria melhor para a história dessa temporada sabermos mais dele agora e não depois, que é meio que o quadrinho faz. Talvez eles pudessem investir um pouquinho mais de tempo no Treg, mesmo que seja um pouco diferente da HQ. Eu acho que iria valer a pena, porque é o final de uma temporada, esse é o vilão, e a gente ainda sabe muito pouco sobre ele, sabe? A versão do desenho. Mas enfim, falando do episódio em si, episódio nota 8. Pra mim, essa temporada segue muito boa, ela tá em ascensão, e eu tô muito confiante que o próximo episódio do Invencível vai ser o melhor episódio de todos até agora. Mas isso também é só minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo analisando o episódio 6 de Invencível. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.